ou daqui a pouco, se for agora melhor. Primeiro, a minoria, obviamente, precisa liberar a orientação na medida em que vários partidos que a compõem não têm orientação semelhante, né? Existem partidos caminhando a favor e outros contrários. De qualquer maneira, é importante que haja sensibilidade do relator do plenário em relação a diversos destaques, inclusive já realçados pelo deputado Volney, deputada Fernanda, Marcivânia, Joênia e o deputado Irã também, quando fala da área ambiental de Roraima. Então é importante que essa construção, ao final, sirva ao conjunto do país, mesmo em se tratando de estados específicos. É importante, inclusive, o artigo 1º, que envolve a questão de segurança nacional. Então, nesse sentido, a gente libera. No entanto, presidente, eu gostaria de, no tempo da liderança, se for possível agora, realçar alguns aspectos que muito têm preocupado não apenas o Congresso Nacional, mas a sociedade brasileira. O fato de Vossa Excelência estar de máscara, como outros parlamentares, num ambiente coletivo e fechado, demonstra a preocupação em ter uma atitude que sirva de referência para a sociedade brasileira. Não apenas impedir o contágio entre os pares, mas é uma atitude de referência, de cuidado, né, o uso da máscara. Obviamente que ontem todos nós nos chocamos diante de uma brutal subnotificação. Nós podemos ter hoje 700 mil contaminados e não 70 mil, porque a subnotificação é muito grande, e já temos 5 mil óbitos, obviamente muitos ainda não confirmados de Covid, nem dentro dos 7 mil, nem outros tantos fora dessa estatística, e ver o presidente da República simplesmente dizer: lamento, o que eu posso fazer? Sou Messias, mas não sou mágico. É bom que a gente perceba com esse quadro o total distanciamento entre o chefe de Estado e a realidade do povo brasileiro, a dor das famílias, para aquele incapaz de um gesto de solidariedade e, mais do que isso, de agir e de governar no confronto com a pandemia. Ao contrário, como disse agora o líder do Cidadania, elabora e assina decretos para flexibilizar o distanciamento social, que é a única segurança que nós temos de evitar o contágio e prevenir o aumento da curva, que neste momento ela é ascendente e rápida de contágio, contaminação e morte, inclusive com absoluto colapso de vários estados brasileiros, inclusive hoje o Rio de Janeiro. O secretário estadual de saúde e o governador disseram que no final da semana não terá mais leitos para os pacientes de Covid, muito menos leitos de UTI. Então nós estamos em colapso do sistema de saúde, nós estamos em curva ascendente, nós estamos com absoluta angústia desses que devem ser não apenas homenageados, mas cuidados, que são os profissionais de saúde que estão no front. E hoje tivemos dados estarrecedores, presidente, que de médicos, já são 5.900 médicos afastados em apenas 4 estados, considerando São Paulo, Rio, Pernambuco e Amazonas, e já são 7 mil da enfermagem, sendo que os óbitos da enfermagem estão na faixa etária entre 18 e 40 anos de idade. Já há 1.500 confirmações por Covid, né, nessa área da enfermagem. Esses profissionais não têm equipamento de proteção individual suficiente, muitas vezes há improviso de equipamentos, muitas vezes equipamentos de baixa qualidade que não protegem de fato. E algo que nós percebemos nisso é que, além do presidente da República não estar nem aí com a morte das pessoas, ser um portador e um mensageiro do aumento do contágio, da flexibilização e, portanto, do aumento de mortes, o governo não tem comando único. É bom que se diga isso. Mesmo que tenha feito o gabinete de crise, comandado pelo general Braga Neto, nós não temos um comando único. Perceba, hoje, na comissão externa, tivemos dados dramáticos. Nós, aqui no Congresso Nacional, votamos o decreto de calamidade pública no dia 6 de fevereiro, presidente Rodrigo. 6 de fevereiro. Já detectando a emergência e detectando a calamidade. Só na segunda quinzena de março, ou seja, no final de março, é que o governo começa a acionar o setor produtivo nacional, indústria têxtil e outras indústrias, para tentar produzir equipamentos de proteção individual. Da mesma forma, há uma absoluta insuficiência de recursos, mesmo com o decreto de calamidade, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo diz que não tem recursos.
E isso gera, a partir de denúncia de várias instituições brasileiras, inclusive ex-ministros, uma denúncia hoje da ONU. Relatores da ONU denunciam o governo brasileiro, dizendo, aspas, políticas irresponsáveis durante a pandemia colocam milhões de vidas em risco, ignoram as orientações da Organização Mundial da Saúde. Essas são frases do relatório da Organização Mundial da Saúde. E ainda orientam e sugerem abandonar a chamada política de austeridade, porque isso gera riscos à vida, aumentar os gastos para combater a desigualdade e a pobreza, sustar a emenda 95 como um limitador de políticas de ampliação dos sistemas universais de proteção social e sugere o fortalecimento dos sistemas universais de proteção social e tributação progressiva. Nesse mesmo dia de hoje, presidente, nós vimos não apenas o decreto, não apenas a repercussão do pronunciamento do senhor Bolsonaro, mas vemos que a preocupação dele central não está na pandemia, não está nas vidas, não está nos profissionais de saúde, não está em suprir os estados e municípios de recursos com quem ele briga e rompe durante todo o tempo. Ele não preza pela unidade nacional, unidade federativa nacional. Ele ainda mostra qual é a sua preocupação, apenas intervir na Polícia Federal. Teve que recuar, isso não foi um ato de consciência, ele recuou porque há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para que ele suste a decisão. Obviamente que eu sou a favor de que cada poder tem a sua função. É poder de presidente da República definir o seu diretor da Polícia Federal, desde que cumpra os mandamentos constitucionais. E, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes tem razão. Foi violada a impessoalidade, a moralidade da administração pública. Não pode nomear um diretor da Polícia Federal amigo dos investigados, amigo da milícia, amigo dos seus filhos, amigo do presidente, para poder intervir, obstruir e impedir as investigações que estão em curso sobre sua própria família, e muito menos sobre outros que ele quer proteger, e obviamente a imprensa já os divulgou. Nesse contexto, presidente, quero elogiar a iniciativa do PDT, que entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, elogiar o ministro Celso de Mello, que também tomou a iniciativa de abrir o inquérito proposto pelo Procurador-Geral da República, como também pelo deputado Reginaldo Lopes, que abre também a necessidade de investigação e de retenção dos celulares, inclusive do ex-ministro Moro, para que não percamos as provas. Mas também é importante dizer que a Câmara Federal precisa aprofundar a sua investigação. A Câmara Federal, que tanto serviço tem prestado à sociedade brasileira, também precisa instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa solicitação já de vários partidos, de várias lideranças, com as assinaturas, precisa instaurar a sua investigação, pelo bem da vida dos milhões de vidas deste país, que nós não podemos ter, à frente de um momento tão grave como esse, de morte de milhares de pessoas, onde o descompromisso com a vida é total, que nós não temos uma investigação profunda sobre o que move este governo, que deveria estar voltado, sentado na cadeira, articulando os ministérios, articulando os governadores, articulando os prefeitos, colocando os recursos para os quais não há limites, para que nesse momento a gente possa salvar as vidas da sociedade, dos profissionais de saúde desse país. E é nesse sentido, presidente, que eu proponho a Vossa Excelência que olhe com carinho a necessidade da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito e, para além disso, que a gente possa pautar com muita urgência os projetos que fazem sentido para a proteção da vida, para a proteção econômica dos diversos segmentos e para a proteção do emprego. A Comissão Externa já produziu vários projetos, os parlamentares já produziram muitos projetos e há medidas provisórias que precisam ser tratadas que protejam o emprego e as empresas. Por fim, presidente, eu queria aqui deixar uma mensagem a esses profissionais da saúde, porque nós estamos às vésperas do 1º de maio, onde mundialmente se homenageia aos trabalhadores e trabalhadores que produzem riqueza no mundo inteiro, e nós precisamos fazer valer a proteção a essas e esses trabalhadores. E neste momento, particularmente, quero mandar uma mensagem àqueles e aquelas que têm colocado sua vida, 53% já estão com dificuldades psíquicas de enfrentar o problema,
porque é quase um estado de necessidade a sua vida e a proteção da outra vida. São profissionais que estão no front com limitações de condições de trabalho, que são as mulheres e homens que são profissionais de saúde, mas também aqueles que na infraestrutura sustentam essas atividades essenciais. É fundamental que a gente não apenas homenageie, mas cuide, né? Votando a pensão especial aos familiares, votando aumento transitório de suas rendas, votando as suas carreiras depois da pandemia, porque não basta valorizar agora e depois deixar os profissionais de saúde desvalorizados no Brasil. Então, quero homenagear esses profissionais, homenagear o Sistema Único de Saúde, a ciência brasileira, que precisa ser acionada permanentemente e tem dado respostas dentro dos limites impostos criminosamente pelo governo federal. Nesta matéria, presidente, eu encaminho a liberação, mas deixo aqui um pedido para que a gente se concentre fortemente nas medidas em relação à pandemia, à vida das pessoas, à renda e ao emprego, mas também que a gente acompanhe o Supremo Tribunal Federal na investigação sobre este governo que, cometendo crimes, não salva a vida da população brasileira. Obrigada, presidente. Deputada Daiane, PSL. Daiane Pimentel. Pronto. Boa tarde, presidente. Eu gostaria, primeiro, de fazer aqui, prestar meu ato de solidariedade a todos que estão aí combatendo o coronavírus, sobretudo os agentes de saúde do